pastor Beto, que toma conta aqui da Vila Viva. Eu vou deixar um pouco as palavras para ele, que ele está subindo de anfitrião com a gente, né? Tá certo. Espaço tão legal para a gente conversar um pouco. Quero desejar a todos vocês que viram, que possam se sentir em casa e que vocês tenham uma ótima reunião. Agora o tempo hoje está um pouquinho frio. E como eu já falei, se vocês querem ligar os ventiladores, às vezes tem alguém que está no calor, né? Então vocês ficam bem à vontade e sejam todos muito bem-vindos. Certo? Obrigado. Ao mesmo tempo, nós buscamos trabalhar na Trindade no espírito de parceria, certo? Então, eu solicitei o auxílio do pessoal da Saneago. Então, eu gostaria de chamar a doutora Elaine, que trabalha advogada, trabalha na Saneago. Então, como uma das partes que nós vamos falar é sobre o saneamento, também ela tem outros compromissos, então eu vou deixar a minha fala em segundo momento. Tá? Eu passo, aliás, não sei se a professora de vocês quer fazer algum comentário antes. Não. Eu vou passar a primeira palavra para a Elaine, aí dou uma breve palavra também, antes de a gente começar a passear pela cidade, certo? Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês, dos professores, do Sinamita, e o convite do Sérgio. Foi um pouco assim, surpresa, a gente estava lá trabalhando, e vamos ali falar com o pessoal. Falei, o quê? Não, vamos lá, é rapidinho. Então, o que eu estou aqui para passar para vocês como que é o trabalho de saneamento na nossa cidade. Trindade é uma cidade que está crescendo de forma rápida demais, com essa questão do turismo religioso, e a Saneago, que é a concessionária que presta serviços no município, está passando por esse processo de adaptação também. Então nós temos uma produção que no momento ela é suficiente para atender a cidade, mas temos a perspectiva que brevemente teremos que receber aí obras para que nós possamos suprir essa questão aí do crescimento populacional da cidade. Eu sou técnica em saneamento, bacharel em Direito e especialista em Direito Ambiental. E há 15 anos eu estou trabalhando na Saneago, na área de esgoto, e há 8 anos como gerente de produção aqui em Trindade. Trindade, ela é dividida em 2 etapas. Nós temos aqui a parte histórica da cidade, que é essa parte do centro, a parte antiga, que nós chamamos de Trindade Histórica. Essa parte, ela é abastecida por um sistema que é coletado em um ribeirão, que é o Ribeirão Arrozal. Então nós temos a estação de tratamento de água Arrozal, que ela foi fundada em 31 de agosto de 1991 pelo governador da época, Iris Rezende Machado, e pelo prefeito municipal, Roberto Monteiro. Essa estação, ela fica localizada às margens do Ribeirão Arrozal, e ela tem uma capacidade de produção de 167 litros por segundo, trabalhando 24 horas. Essa água coletada no córrego, ela recebe o sulfato de alumínio, que eu acredito que todos vocês têm conhecimento técnico para saber o que isso é, porque é um material coagulante. Essa água passa por 2 sistemas de filtragem, que é o filtro russo, que são formados por camadas de cascalho, e depois pelo filtro rápido, que é formado pela camada de areia e carvão mineral. Essa água filtrada, ela recebe o cloro, que é um desinfectante, e o flúor com o objetivo de prevenção de cáries. A água tratada, ela é colocada em um reservatório, ela caminha para um reservatório que tem uma capacidade de 2.000 metros cúbicos, que são aquelas 2 células daqueles reservatórios. Quando a gente entra na cidade à direita, lá no morro, a gente chama de reservatório Samara. Toda a água produzida da cidade vai para lá, e de lá ela é distribuída para toda essa parte que nós chamamos de Trindade, da parte histórica. Já a região leste de Trindade é abastecida por sistemas independentes, através de poços artesianos. Nós temos em Trindade 6 sistemas independentes, incluindo o Cedro, que é um povoado que fica próximo à cidade de Trindade, mas que pertence à nossa cidade. Esses sistemas independentes são a
desinfectada, não existe necessidade de filtragem e distribuída. 98% da população de Trindade é atendida por água tratada. Agora, falando em esgoto, nós temos aqui, somente nessa parte histórica, a coleta e o tratamento de esgoto. A parte leste da cidade, o sistema é de fossa séptica. Então, somente essa parte antiga aqui, nós temos 98% de água, atendimento com água tratada, e praticamente 85% de esgoto coletado e tratado. Todo o esgoto coletado da cidade é tratado. Aqui é a nossa parte central. Aqui é o Marco de Trindade, né, onde aqui está a parte histórica que nós falamos, que fica aqui próximo à Basílica, é a Igreja Antiga, e o Trindade Leste, que nós chamamos, fica a partir do Trevo, caminho a Goiânia, lá na divisa com Goianira. Nós temos aqui o setor Palmares. E todo o abastecimento e a responsabilidade de manutenção é do Distrito de Trindade, que está na jurisdição da sede em Goiânia. A nossa regional é a GRN 14, que fica lá no setor sul, que coordena a Trindade. Voltando na questão do esgoto, como eu disse para vocês, que existem propostas políticas da universalização do esgoto, para que toda a cidade seja atendida por meio de esgoto, mas atualmente somente a parte de Trindade Histórica é que é atendido por esgoto. O nosso esgoto coletado, ele vai para as elevatórias. Nós temos uma elevatória na entrada da cidade e mais 3, e é lançado lá na estação de tratamento de esgoto Barro Preto. Vocês vão ter a oportunidade de visitar lá, né? Tem um pessoal esperando por vocês lá. O nosso sistema de tratamento é sistema de lagoas, exclusivamente biológico, então nós só recebemos mesmo o esgoto doméstico. Nós não recebemos esgoto industrial. Aqui nós estamos agora, a cidade está crescendo, algumas empresas nos procurando, perguntando como é que eles vão fazer, e a gente deixa claro que nós também somos uma empresa e que nós só tratamos esgoto doméstico. A estação de tratamento de esgoto de Trindade, ela foi construída em 1997, ela tem 3 módulos, com 3 lagoas cada módulo. Um desses módulos, quando foi implantado, ele teve infiltração, então ele foi desativado. E estudos foram feitos, e com a população existente aqui e a perspectiva de crescimento, técnicos entenderam que não é necessário, no momento, reativar esse módulo. Então ele está parado lá. Então funcionam 2 módulos, com uma lagoa anaeróbia, que é uma lagoa mais profunda, com uma extensão menor, com o objetivo de um tratamento exclusivamente anaeróbio, com a remoção de 60% da matéria orgânica. Depois ele vai para uma segunda lagoa, que é a lagoa facultativa, onde nós temos uma lagoa mais profunda e uma extensão maior, que no fundo dessa lagoa continua o tratamento anaeróbio, mas existe a possibilidade do tratamento aeróbio na superfície, por isso ela é chamada de facultativa. E nós temos na terceira lagoa dos módulos a lagoa de maturação, que é uma lagoa mais rasa, uma extensão maior, permitindo que os raios ultravioleta infiltrem nessas lagoas, proporcionando a desinfecção ou retirada, a morte de grande parte dos organismos patogênicos. O nosso esgoto tratado, ele é lançado no córrego Barro Branco, embora a AET chama Barro Preto, mas o corpo receptor desse nosso esgoto tratado é o córrego Barro Branco. Nós sofremos a fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância Sanitária Estadual, AGR e o Ministério da Saúde. São feitas coletas, nós temos que atender todas aquelas metas que são fiscalizadas sempre. Então o pessoal às vezes fala assim, tem dúvidas aí na água da Saneago. Nós sofremos fiscalização tanto no tratamento da água quanto no tratamento do esgoto. Nós temos que atingir todas aquelas metas que são cobradas pela normatização.
A partir daqui vocês vão ser recebidos lá na nossa ET pelo irmão. O irmão, ele é um operador de sistemas, ele é o encarregado pela estação de tratamento de esgoto. Ele vai poder mostrar para vocês vão poder perguntar, e aquilo que vocês tiverem dúvidas, eu gostaria que vocês anotassem, e eu me coloco à disposição para qualquer pergunta que surgirem lá, que eu estou aqui para responder, mas as que surgirem depois, se vocês quiserem anotar, o meu e-mail é elaine, L-A-I-N-E, elaine@saneago.com.br. E naquilo que a gente puder ajudar vocês, nós vamos buscar, se não tiver no nosso alcance, nós vamos buscar para ajudá-los para os maiores esclarecimentos. E agora, agradeço a presença de todos e me coloco à disposição se houver algum questionamento. Bom, eu conversei com a professora de vocês, então nós vamos fazer da seguinte forma: vou tentar contar a história da cidade, só que visando o ordenamento territorial, correto? Só algumas lembranças de história. Quando a gente estuda a história do Brasil, então o Brasil foi colônia de Portugal, né? Depois tornou-se Reino Unido, de repente teve a sua independência, certo? Mas até o momento da sua independência, nós éramos de Portugal. Aí vem a pergunta: a propriedade, ou seja, esse terreno, esse espaço geográfico, pertencia a quem? Nossa, o vestibular foi nesses dias, vamos lembrar? A quem pertencia, o vestibular foi nesses dias, tem que lembrar. A propriedade, isso é interessante para quem é do ramo do direito. Eu acho que tem uma interlocução com vocês, mas o pessoal do direito fica meio atento a isso. Então a propriedade era da coroa, certo? Então tudo que tinha aqui, de repente a coroa permitia às pessoas, aos barões, sei lá, né, aquele sangue azul, que aquilo ali era uma propriedade deles. As capitanias hereditárias é um exemplo. E que por sua vez ela poderia subdividir esse território. Mas sempre lembrando que esse território era da coroa. Em um dado momento, 7 de setembro, disseram as más línguas, aconteceu a independência, correto? Então, a partir daí, o Brasil se liberta do jugo português, entre aspas, e começa a fazer a sua própria legislação. A partir dessa legislação, surge o conceito de propriedade. Então, não a propriedade coroa, mas uma propriedade privada. Quem estava ali no litoral, né, foi mais fácil você colocar no instantinho a questão da propriedade. Então, Salvador, Rio de Janeiro, lá, obrigado. Agradeço ao Abimael. Então, o que acontece? Então, você tem essa propriedade privada, certo? No litoral, mas no interior do Brasil a coisa já é diferente, certo? Então, no interior do Brasil vem aquela pergunta: de quem é a terra? De quem é essa propriedade? É o que nós chamamos de terra devoluta, certo? Então, Trindade está mais ou menos uma coisa assim. Quando Constantino Xavier veio lá de Minas Gerais, da antiga São Gonçalo para cá, então ele veio à procura de novos horizontes. Primeiro passou por Pirinópolis, casou-se com Ana Rosa e veio para Trindade. Ela oleira, aquela coisa toda. Quando chegou aqui, eu preciso de morar, preciso trabalhar e dar essa terra à toa, né? Ou seja, uma terra devoluta. Sendo assim, ele começou a visualizar essa terra: aqui é meu. Nossa, a posse, agora, né? Nós estamos começando a exercitar a posse nesse momento. E para Constantino Xavier regularizar essa situação, sabe o que ele fez? Ele fez a doação da posse dele para a igreja. Então tinha a história do medalhão, instituiu-se a Romaria de Trindade, porque ele era muito católico e tudo mais. E aí o que aconteceu? Doou parte dessa região que ele chamou de sua para a igreja. Por que ele fez isso? Porque era o instrumento legal que ele tinha para regularizar. De repente, Trindade sofreu essa primeira regularização fundiária, né? Então ele simplesmente registrou, não no cartório, mas na igreja, essa doação, certo? Essa doação é que nós chamamos aqui em Trindade cidade velha, ou centro, correto? Então essa cidade velha, ou centro, essa parte que nós estávamos.
Lembra da prefeitura, aquela parte da igreja velha, indo para trás, aquilo ali é a cidade velha. Então, essa cidade velha começou a surgir daí. Muito bem. Dando andamento. Aí o que acontece? Nessa parte da cidade velha, nós temos que lembrar que nós não tínhamos naquele período carro, nós não tínhamos carro de boi, nós tínhamos a charrete, mas não tínhamos o carro. Nós não tínhamos o caminhão, nós não tínhamos o ônibus. Então, há de se explicar por que as ruas são tão estreitas. Então, nós tivemos uma dificuldade de andar de ônibus, não é? Então, aperta daqui, aperta acolá, não para aqui não, porque senão para o trânsito, aí a professora ficou para trás, e aquela coisa toda. Por quê? Porque essa parte central, ela é, por ser histórica, então é difícil mexer nela. Mesmo porque a gente colocou como espécie de patrimônio histórico. Nós temos uma lei tombando mais ou menos essa região. Correto? Aí, beleza? Aí o que acontece? Nessa história de regularização, então vieram muitas famílias, e essas famílias tinham pequenas posses, pequenas fazendas, e eram fazendas bem próximas à igreja. Então, o que acontece? Os primeiros desmembramentos, vamos assim dizer, surgiram a partir de inventário. Então, fulano morre, desse fulano ele tem 300 filhos, cada filho pega uma parcela, e aí você vai perceber na parte central da cidade velha que todos os quarteirões são irregulares. Nós não temos um padrão a ser seguido. Nós não temos um lote necessariamente retangular. Nós não temos uma frente 100% correta. Nós vamos assistir aqui verdadeiros trapézios. Correto? Se tiver a oportunidade de passar no centro novamente e ir na biblioteca, seria bom para se ver como é que é o seu quintal. Então é assim, ó. Aqui, corta e cava. É um verdadeiro trapézio. Não sei nem que figura geométrica é isso. Correto? Mas em virtude do quê? Do desmembramento, de que nem direito e papapá. Muito bem, isso é a parte da central. Aí a igreja, para regularizar essa situação, entrou com a ação de uso capião, que foi decidida por volta da década de 40. Certo? Entre 40 para 50, nós conseguimos, nesse momento, sacramentar essa cidade velha a partir do uso capião. Então, não foi lei, não foi decreto, foi uso capião, uma sentença de uso capião que surgiu a legalização, vamos assim dizer, dessa parte central, que é problemática para nós até hoje. Então, os outros setores, nós temos mapas, nós temos o georreferenciamento, a parte central até hoje nós estamos com esse problema. Tanto prefeitura, Selve, Saniago, sempre é um problema. Então, o cartório fala que é aqui, aí de repente a gente percebe que invadiu um pouquinho do vizinho. Está cheio disso. Aí cada caso é um caso. Voltando à legislação. Na década de 30, então, com Getúlio Vargas, surgiu o decreto 58 de 37. Esse decreto-lei de 58, número 58 de 37, o que ele fala? Ele dá a possibilidade de você vender o lote em parcelamentos, certo? Você vende a 10 vezes, 20 vezes, não sei quantas vezes. Antes disso, não tinha como você vender o loteamento dessa forma. Então, foi uma forma que Getúlio Vargas achou para simplesmente auxiliar os empresários e também ao trabalhador. Porque o trabalhador não tinha onde morar, precisava de uma terra para construir sua moradia, mas ao mesmo tempo não conseguia pagar à vista. Então, com esse decreto, possibilitou o surgimento dos loteamentos, correto? Então, até mais ou menos 78, o que em todos os loteamentos que foram entrados na prefeitura, utilizou o decreto-lei 58, correto? Antes da 67, 66. Então, o que é o tchan da coisa? Possibilita você vender o lote, assim, sem mais, sem menos, por parcelas. Mas a infraestrutura fica por conta da prefeitura ou do Estado. Então, setores periféricos, como Perpétuo Socorro, bairro Santuário, que são aquelas partes centrais, então o que vai acontecer? Foi feito o parcelamento, mas condicionado à infraestrutura à prefeitura. Então, a prefeitura, nesse momento, ela tem a obrigação, até hoje, de fazer a infraestrutura. Por quê? Em virtude dessa lei, que foi feita naquele momento. Aí, o que acontece? Esse mapa aqui... Vocês vão ter oportunidade de ver com esses
vou deixar com vocês mais perto. Esse mapa aqui, nós vamos observar o seguinte, vamos esticar. Essa aqui é a parte central, correto? Então, vocês vão perceber que tem um laranja aqui. Então, até mais ou menos década de 70, entrando 80, aqui era Trindade. Certo? Não passava disso aqui. Trindade, simplesmente, para ser sincero, nessas partes aqui não estão sacramentadas aqui, era mais isso aqui. Então, o que aconteceu? Utilizavam o Decreto-Lei 58 para formar esses setores e tem duas exceções à regra. Nós temos o Santa Luzia e nós temos o Cristo Redentor. Por quê? Na época, o Santa Luzia e o Cristo Redentor não era perímetro urbano, era perímetro rural. Então, devido a uma outra lei federal, o que acontece? Foi permitida a modulação e criar um loteamento de chácaras rurais. Então, a função social desses setores até hoje, mesmo que tenham perímetro urbano lá, o que acontece? É de chácaras. Então, foi feito o quê? O Santa Luzia, juntamente com o Cristo Redentor, com esse decreto que foi feito pelo INCRA. Então, todo o parcelamento rural você faz ao INCRA, competência do INCRA, não da prefeitura. A prefeitura compete os parcelamentos urbanos. Então, são essas exceções que surgiram. Muito bem. Mas aí, o que acontece? Começa um pouquinho de jogo de interesse. Na década de 70, finalzinho de 70, o governo estadual quis fazer um conjunto habitacional chamado Conjunto Sol Dourado, que está por aqui. Então, o que aconteceu? Esse Conjunto Sol Dourado, ele estava longe, distante dessa parte central. Aí, o que aconteceu? Você põe o setor Sol Dourado, se você Só deixou. melhorou. Acho que melhorou um pouco. Está aqui o setor Sol Dourado. Certo? Então, estava distante da parte central. Era longe de chegar lá. Então, qual que é o raciocínio? Simplesmente um certo fazendeiro doou para a prefeitura esse terreno. O terreno, por sua vez, foi doado para o Estado e aqui foi feito conjunto. Mas por quê? A partir do momento que o conjunto Sol Dourado fosse concretizado, o Estado teria que se comprometer também com a infraestrutura, não só de lá, mas de trazer vias para cá. Então você ia passar uma avenida ligando essa parte central para cá. Aqui tinha fazenda e aqui o Conjunto Sol Dourado. O Conjunto Sol Dourado foi apelidado na época de Malvinas. Por que Malvinas? Na época teve até a guerra, não sei se vocês estudaram história isso. Então a Argentina começou a querer ter uma briga lá com a Inglaterra por conta das Ilhas Malvinas. E como aqui era exatamente uma ilha, ganhou esse apelido. Mas qual é o raciocínio? O Conjunto Sol Dourado está longe. Aqui essa parte central. Foi acontecendo o quê? A pavimentação asfáltica dessa parte central até o Conjunto Sol Dourado. Valorizou quem? Esses fazendeiros de cá. Que, de um ano para outro, surgiu com o setor Sol Dourado. Então, o conjunto é um setor e o setor Sol Dourado é outro. Correto? Mais ou menos pegaram o raciocínio das imobiliárias? Muito bem, esse aqui é um deles. Aí, o que acontece? Em 78, sabendo que estava tramitando no Congresso Nacional a 6766, que é a Lei de Parcelamento do Solo, que jogava toda a infraestrutura para o loteador, desesperadamente mais de 10 setores foram propostos pela Prefeitura. E aí nasceu o nosso querido Trindade 2, a gente chama de Região Leste. Então você tem o Maísa, você tem o Dona Iris, você tem o Botacaiana, você tem o Marista, você tem o Cristina, que surgiram da noite para o dia para cá. Por quê? Porque a 6766 falava muito bem claro que toda a infraestrutura, nesse exato momento, é de quem? Do loteador. Então, passou para cá. Então, a partir desse momento, foi o tiro no pé que nós tivemos. Por quê? Aqui próximo, vocês vão ver que aqui tem uma lagoa. Hoje a lagoa é um parque da prefeitura, que já foi abastecimento da cidade. Com o povoamento desordenado, essa lagoa, o que aconteceu? Ela ficou prejudicada pelo abastecimento. Assim sendo, tiveram que ir para outro local. Então, essa bacia, nós chamamos de Bacia do Arrozal, que é a que a Elaine falou, que é o abastecimento da cidade. Então, o que acontece?
com o povoamento dessa região, nós de novo estamos com um tiro no pé. Porque essa região não tem infraestrutura ainda, está começando agora. Nós realmente temos algumas áreas com asfalto, mas ainda nós não temos esse esgoto aqui, correto? A parte do abastecimento é poço artesiano, que ultimamente não está dando vazão. Tem essa parte assim, de fronteira que pega o sistema Meia Ponte, mas o Meia Ponte também está em dúvida por alguns anos. O João Leite, por enquanto, é só promessa. Correto? Então, surgiu nesse momento de especulação imobiliária e passou a ser um tiro no pé para a prefeitura essa parte de cá. Infelizmente, esse mapa foi de 2007 e ainda nós tivemos um outro momento de especulação, foi 2008. Foi feito um primeiro plano diretor, acho que dá para descansar. Foi feito um primeiro plano diretor e quem fez esse plano foi a Arca. Vocês já ouviram falar da Arca? Vizinho de vocês lá. Everaldo Pastore? Ninguém estudou com o Everaldo? Nossa, tá. Pois é, o Everaldo Pastore é um idealista lá na Católica e ele formou a Associação de Recuperação e Conservação do Ambiente, ARCA. É uma ONG, do qual eu faço parte também, o Diogo também é daquela época, está lá firme e forte. Aí o que vai acontecer? Foi feito o primeiro plano diretor e a proposta foi para 99. O problema é que estava finalzinho de gestão. É sempre um problema, finalzinho de gestão, 99. Quando chegou 2000, era outro prefeito. Então teve que dar uma reformulada nesse trabalho. E para piorar a situação, o Estatuto da Cidade veio em 2001. Então, como o Estatuto surgiu em 2001, com novas regras, novos instrumentos, foi necessário rever aquele primeira tentativa de plano. Então, o nosso primeiro plano diretor foi de 2002. Mais ou menos foi feito paralelo ao de Aparecida. Só que Aparecida conseguiu sair primeiro e de Trindade acabou vindo depois. Só que desse plano diretor de 2002, o que aconteceu? O Everaldo, ele adota a teoria da cidade compacta. Então, no entendimento dele, nós temos que restringir ao máximo essa expansão, porque não é racional, não é sustentável. Então, o que acontece? Quando você expande demais o perímetro urbano, você simplesmente vai ser sujeito a uma especulação imobiliária e o município não vai conseguir comportar a demanda, correto? Seja ela populacional ou seja ela simplesmente vazios urbanos. Quer ver um exemplo? Nós temos o Elon Soares, que é um dos irmãos que fez os Irmãos Soares. Todos conhecem o Irmão Soares. O cara, enquanto empresário, eu tenho que tirar o chapéu para ele porque tem visão. Certo? Então ele pegou aquela onda de Brasília, já percebeu que na área da construção era um negócio e partiu para cima disso. Então, material de construção, ferragem, então ele conseguiu ir bem. Só que ele começou a pensar assim, minha empresa está crescendo, eu vou ter dívidas futuras com o Estado, então imposto, ICMS, isso e aquilo, então eu vou fazer uma reserva para a futura. Então eu tenho uma fazenda ali no Trindade, eu vou lotear essa fazenda, fazer um loteamento, que se chama hoje escala, mas eu deixo lá. Amanhã, depois, não sei quando, se for necessário utilizar para pagamento de dívida, eu uso. Porque todos sabem, aquela propriedade que é urbana e já é parcelada, ela tem mais valor que a zona rural. Concorda? Então foi mais ou menos esse o pensamento dele. Mas isso foi daqueles setores que eu falei, que foi antes de 79. Mas onde é o tiro no pé nesse momento? O tiro no pé é que foi bem na bacia do Arrozal. Exatamente onde nós captamos a água. Então, ou seja, tornou-se um problema para a gente. Por quê? Você tinha uma vegetação que simplesmente foi retirada. Como ele não ia vender os lotes, porque era para o futuro, ele começou a plantar soja. Até o Ministério Público entrou contra várias vezes por conta dessa soja e causando danos ambientais. Correto? Bom, deixa eu ver a lógica novamente. Voltando. Então, nós temos um plano diretor que foi feito pela ARCA, adotando essa teoria da cidade compacta, só que o problema é o seguinte, muito bonito, fez o plano, lindo, maravilhoso. Foi cumprido? Não. Então, esse primeiro plano diretor, ele não foi cumprido. Então, como surgiu o Estado,
um programa chamado Cidade pra Gente, em 2005, o município se inscreveu nesse programa para fazer a revisão do plano. Aí nós ficamos labutando de 2005 até nos estender para o primeiro semestre de 2008, correto? Então nós fizemos uma revisão do plano e algumas diretrizes que foi entendida pela ARCA, nós já passamos a não adotar mais. Para o Everaldo, hoje eu vejo que ele tem razão, a gente voltou a dar um tiro no pé. Porque vocês vão perceber que nós criamos duas cidades. Nós criamos uma parte central, essa parte central de um lado e essa parte unidade 2 do outro. Quem mora aqui tem dificuldade de mobilidade de vir para cá. Quem mora aqui tem mais facilidade de ir para Goiânia, pagar as suas contas, trabalhar em Goiânia, do que vir para cá. Quem mora aqui vê com maus olhos os de cá, e quem mora aqui que não é nascido e criado, é de fora, vê com maus olhos os trindadenses de cá. Bem neura, né? Mas existe isso. Então, tipo assim, se tiver uma turminha de ganho de cá, de repente briga com a de lá e você já viu o que vai dar, né? Muito bem. E até no sistema religioso. Como aqui tem a paróquia de Trindade, então ela dava ajuda aqui. E aqui ficou desfornecido, porque não tinha paróquia. Não havendo paróquia, quem mora aqui fica sem religião. Quem é que viu isso? Os evangélicos. Num instantinho começaram a criar a igreja aqui. Conclusão. Essa parte aqui tem mais evangélicos, e essa aqui está aquela briga entre evangélico e católico, mas a maioria continua católica. Então fica uma cidade que inicialmente era católica, dividindo agora espaço para os evangélicos. Isso simplesmente pelo desordenamento territorial. O que aconteceu? Bom, de novo, aí vocês perceberam que vocês têm duas cidades, né? Muito bem, esse aqui é o perímetro antigo. Aí qual foi a loucura que nós fizemos? Isso aqui não é para valer ainda não. Nós criamos, eu vou deixar vocês de castigo. Vamos lá. Mas assim, coloca a cadeira lá em cima, e aí vocês podem ficar. Nós entendemos que nós tínhamos por obrigação fazer uma junção dessa cidade com essa cidade, porque é o nosso dor de cabeça. O que nós fizemos? Nós emendamos o perímetro. Se antes o perímetro era só aqui e só lá, nós emendamos. Tá vendo? Nós fizemos essa emenda. E horrorosa. Tudo bem. Agora o problema é, esse aqui não é o finalmente, tá? Já está horroroso, tá? Depois vocês vão pegar o arquivo, porque eu não consegui o mapa para mostrar para vocês. O perímetro hoje vem até aqui. Tá? Isso aqui é o perímetro hoje. Tá? Mais ou menos assim, né? Depois a gente pode até passar um lápis aqui, mas eu vou dar o mapa digital para vocês. Isso, a toque de caixa. Então, no final de governo, de repente vai aprovar as peças, esse perímetro. Aí o que acontece nessa história do perímetro? Nessa história, não sei, né? Nessa história do perímetro, o que acontece? Foi aprovado, o grupo que elaborou o plano não participou dessa parte do perímetro. Esse foi o primeiro tiro no pé. Segundo tiro no pé, lei de zoneamento. O plano diretor fala uma coisa e vocês vão ver lá que a lei de zoneamento diz outra. O plano diretor falou para nós termos muito cuidado com a região da Bacia do Arrozal. O plano diretor falou que nós deveríamos priorizar o meio ambiente dessa região. O plano diretor falou que onde não tiver infraestrutura, nós não devemos incentivar o povoamento daquela região, ou ainda o adensamento daquela região, correto? Só que a lei de zoneamento diz o contrário. A lei de zoneamento colocou como área compulsória nessas chácaras do Ponta Caiana, nessas chácaras de Santa Luzia e nessas chácaras de Cristo Redentor. Qual que é o tiro no pé? Como esses dois setores foram feitos antes da década de 70, já está registrado, então nós temos um direito adquirido. Então é meio complicado, mesmo com uma lei, mudar isso. E de repente todo mundo pode entrar na justiça se quiser e ganha. O segundo momento é que às vezes passaram a entrar em contradição. Quando chega o parecer para a gente, a Sulamita está aqui, não deixa eu mentir. A gente fica aflito, porque eu tenho que correr atrás, ver cada caso. É um caso, por exemplo, tem um desmembramento. Eu quero como
os lotes agora são 240, o que acontece? Os lotes anteriores eram mais 300, 400, por aqui. Se o lote está nessa faixa de 400, então até que tudo bem. Uma casa para 400 a gente até que aceita. O que eles fazem? Pega 2 lotes, 3 lotes, relembram e desmembram. Isso significa o quê? Que para a prefeitura vai haver um adensamento populacional na região. Pergunta do mundo: eu tenho estrutura para isso? Dependendo do local, eu tenho. Se eu tiver mais para cá, eu tenho. Se tiver mais para cá, eu não tenho. Aí, de repente, pergunta número 2: vai prejudicar o sistema da bacia do Rosal? Vai. Aí é aquela coisa: mas se eles tiverem uma VTO, alguma coisa, aí pena que ela fugiu, né? Outro problema que a gente tem com a prefeitura: a Saneago recrimina a prefeitura e a prefeitura recrimina a Saneago. É assim. Até antigamente, tem uma diretriz da Saneago que até 21 ligações você não precisa de AVTO, Atestado de Viabilidade Técnica Operacional. Se você não precisa de AVTO, isso quer dizer que a Saneago, ela se obriga a fazer essa ligação. Tá aí, beleza? Muito bem. Então, se até 21 não precisa de AVTO, a Saneago garante, por que eu vou negar? Eu sei que é tiro no pé, mas dentro da parte do direito eu posso ser questionado. É complicado, não é? Por que eu vou negar? Sendo que é permitido perante a Saneago 21. E por que a Saneago fala de 21? Porque se eu for fazer uma PTO de uma ligação, vai sobrecarregar a Saneago. A Saneago, ela visa o estado inteiro. Então, processos do estado inteiro, principalmente da região metropolitana, vai para Goiânia. Então, como o contingente não é tão grande assim, o que vai acontecer? Eles preferem ceder 21 ligações. E mudou. Agora é 50. Então, eu não preciso de AVTO até 50. Bom, antigamente eu era espertinho. Eu pedia AVTO acreditando que eles iam negar. Aí o que acontecia? Deixa eu fazer discussão. Senta aí. Aí qual que era o problema que nós enfrentamos agora? Pediu a VTO, beleza. Aí a Saneago fala assim: pena que eu vou falar mal dela, ela não está aqui para ouvir. A VTO nega. Não há viabilidade técnica operacional, bababá, bababá, bababá. Porém, você pode, enquanto empreendedor, empresário, fazer um sistema independente. Aí o empresário ri aqui, né? É só achar poço artesiano. Aí acha o poço artesiano, faz todo o esquema lá e doa para o Saneago. Correto? Mas olha só, uma região como a bacia do Rosal, olha como é que é complicado. Você tem uma bacia grande, você tem não sei quantos poços artesianos e você tem que homogeneizar toda essa água. Então você aqui, ali, ali. Eu tenho que pegar toda essa água para um local só para fazer o tratamento dela. Não é verdade? E você tem que ter uma água homogênea. Isso é caro. Certo? É caro tanto fazer, mas também é caro manter. Então a Saneago começa a ficar preocupada com isso. E tem alguns casos que a Saneago já está começando a pensar em arriscar e não aceitar o sistema independente. Ou seja, eu sou empreendedor, eu vou fazer um condomínio fechado. Eu vou fazer um sistema independente. Aí o que vai acontecer com esse sistema independente? A Saneago vai negar. Você pode fazer o sistema, só que a Saneago não vai tratar mais da sua água. Tiro do pé para quem? Para quem comprar esse empreendimento. Aí o camarada quer morar num condomínio fechado, o condomínio é beleza, né? Aí quando ele for ver, ele vai ter que pagar, como é que chama? O condomínio, né? A taxa de condomínio vai ficar horrorosa. Por quê? Ele vai estar tratando da água. Certo? Bom, só para fechar, que eu já falei, todo mundo está meio cansado. 2008, então teve um último momento que 10 empreendimentos foram autorizados. Então o nosso problema é o seguinte, é formal. Os empreendedores, eles passaram para a prefeitura tudo que pediu. Eles pediram a VTO, a prefeitura pediu a VTO, que a lei pede, ele entregou. A prefeitura pediu projeto hidráulico, eles entregaram. A prefeitura pediu projeto disso, daquilo, também entregaram. Pediu o PGA, entregaram. Então o momento foi tão assim que a gente não conseguiu nem negar mais. Apesar que a lei é rígida.
E a gente começou a ver outras coisas. Por exemplo, vocês conhecem o arquiteto Marcos de Arimateia? Conhecem? Marcos de Arimateia foi superintendente da Secretaria da Cidade e fez o seguinte comentário. Ele falou assim para mim: Sérgio, primeiro, vocês fizeram o zoneamento em Trindade por igual. A mesma regra que vocês dão no centro, vocês deram no Trindade 2. A mesma fração ideal que vocês têm no centro, vocês deram na Bacia do Arrozal. Isso é uma das primeiras críticas que ele me fez. Então, o que seria interessante na hora de corrigir? Na bacia, a fração ideal tem que ser maior. Então, a questão não é na lei você negar, é dar critério. E se você nega, simplesmente o empreendedor vai inventar alguma coisa e vai fazer o que ele quer. Então, o que tem que ser feito na hora do zoneamento? Se a região é ambiental e está havendo uma certa desobediência, porque a pressão imobiliária é grande, então a regra é maior. Então, tipo assim, a fração ideal é 240, para lá é 500. Deu para entender? Essa parte central, você tem toda a infraestrutura? Tem. Então, nessa parte central, tudo bem. Aqui você tem esgoto, aqui você tem água, aqui tem asfalto, aqui você tem equipamento público. Não é? Então, mais ou menos assim. Bom, preocupada com o horário ali, 10h15. Mais ou menos o nosso histórico do ordenamento territorial virou isso. E para finalizar, o plano diretor proibiu os loteamentos. Só deu 2 escapatórias. ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Esses 10 loteamentos, são 1 ou 2 que escapou disso, né? Todos foram ZEIS. Então, Trindade deve ter mais ou menos uns 10 mil lotes ZEIS. Só que ZEIS só de figurinha. Ou condomínio fechado. Já que eu não posso entrar com empreendimento como ZEIS, eu entro com condomínio fechado. Ou seja, a lei permite. Bom, tá todo mundo aí meio com dor nas costas. Alguma pergunta antes de a gente ir lá para a ET? Foi só